Olá, boa noite. A gente está com uma estabilidade na rede. A Ana e a Andrea estão com uma certa dificuldade. Nós vamos ver o que a gente consegue combinar. A Andrea conseguiu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Olá. Oi, Andrea. Oi. Tô aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Que bom. Então, o início já deu. Sim, vamos ver se a Ana a gente consegue colocar também. Não, ela entrou. Aqui não apareceu para mim ainda. Entrou. Agora apareceu. Deixa eu ver se eu apertei o botãozinho certo. Desafios dos tempos de chuva. Acho que agora deu. Olá. Deu, conseguimos então. Conseguimos, vou até tomar uma água aqui. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal, tudo bom? Eu acabei entrando com o meu login aqui, enfim. Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai fazer, então, a última, né, live sobre o Cavaleiro da Armadura, Preso na Armadura de Ferro, que é um livro do Robert Fisher, né? Ele foi publicado, esse livro, estava dando uma olhada até para conversar aqui com vocês, ele foi publicado em 1990 e hoje ele está na... não vou saber falar. São 71 já edições desse livro, né? De tanto que eu acho que ele tem... Acho que ele faz uma metáfora bem importante com a vida, assim, né? Que é isso que vocês já vão conversando. E hoje a gente vai seguir, então. Na verdade, já entrei falando, né, gurias? Eu acho que foi dado o nosso tensionamento frente ao tempo e as nossas dificuldades de conexão aqui. Mas então, boa noite. Todo mundo pode ser bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Ana Carolina, eu sou psicóloga, atualmente coordeno o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da UFSPA. Gurias, se apresentem. Eu sou a Andrea, psicóloga, bolsista de apoio técnico atuando no projeto, né, que faz parte do NAP também, do Núcleo de Apoio, sob a coordenação da Ana. Eu também sou Luísa, psicóloga, bolsista de apoio técnico do NAP, também vinculada a esse projeto. Então, hoje então, a gente vai fazer esse fechamento do livro, então, para vocês, que é um livro que ele mesmo, né, ele fala que é uma fábula para quem busca a trilha da verdade, né? E ele tem dentro dele uma série de metáforas, né, com relação à própria vida, e dá para a gente fazer comparativos desde, né, com uma psicoterapia, que foi algo que as gurias já vinham conversando com vocês, com comparativos e paralelos com a própria estar na universidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar. A ideia hoje é a gente fazer um pequeno resumo, né, do que trata o livro. Ele é um livro de 7 capítulos, é um livro bem curto, assim, em torno de 100 e poucas páginas. E ele começa, o primeiro capítulo do livro, ele apresenta, então, quem é esse
esse cavaleiro que está preso, então, nessa armadura, e conta a história do cavaleiro, como é que ele chegou a ficar preso na armadura. E aí diz e conta qual é o dilema que ele está vivendo, que ele está tentando, então, sair da armadura, né? Se despir dessa armadura que ele não está conseguindo. Os próximos 2 capítulos, então, são... Ele vai... se chama que é a Floresta do Merlin e o Caminho da Verdade. Então, o Caminho da Verdade, que é onde ele vai começar a se encontrar, e dentro desse Caminho da Verdade vão ter os 3 castelos, né? Um deles se chama o Castelo do Silêncio, o outro do Conhecimento, e o terceiro castelo é o Castelo da Ousadia e da Vontade. E por último, então, tem um final que fala sobre o Vértice da Verdade. E cada um, então, desses castelos vai tratar dessa metáfora também, né, com esse se conectar consigo. Então, o Castelo do Silêncio fala muito sobre eu poder olhar para dentro, né, e poder entender as minhas necessidades, né. O Castelo do Conhecimento fala sobre esse processo do meu autoconhecimento, poder me entender, né, saber o que é bom, o que não é bom, o que eu busco para mim, assim. E por fim, esse último castelo, então, que é o Castelo da Ousadia e da Vontade, eu até, quando a gente estava conversando, eu relacionei muito com... depois, então, da gente já ter olhado para dentro, ter conseguido ter feito todo esse processo, né, de autoconhecimento, que é um processo sem fim, né? A gente está sempre nesse processo de autodescobertas. A gente vai podendo, então, trabalhar os nossos sims e os nossos nãos para a vida, né? Então, resumidamente, o livro vai tratar dessas questões. A ideia, um pouco a gente dá spoiler aqui também sobre o livro, mas vale muito a pena fazer a leitura desse livro, porque é um livro, além de ser curto, acho que cada um vai lançar o seu olhar e vai lançar os seus paralelos para a vida frente ao livro, assim. Mas então, gurias, convido vocês também a compartilhar as ideias de vocês, e aí a gente vai fazendo essas trocas juntas. Sim, eu acho que a gente já vem conversando das outras lives, assim, né, das 2 lives anteriores, da questão realmente de como a gente pode pensar na riqueza dessa reflexão a partir da metáfora, né? E claro que acho que cada um vai poder dar a sua interpretação, e a gente aqui, né, deu e está dando a nossa, né, a partir do que a gente percebe, assim, né? Mas eu acho que todo o livro ele fala dessa questão de como eu vou me relacionando comigo e com o meu entorno. E a gente falou bastante sobre o entorno numa perspectiva mais individual e subjetiva, né? Mas a gente também tem um entorno acadêmico, né? O entorno que é o mundo universitário, né? E que... Isso. Diga... Uma das coisas que a gente até conversou um pouco, né, quais são as armaduras que a gente vai investindo ao longo da vida, né? E uma armadura que a gente pode pensar dependendo da forma como eu me relaciono com a faculdade, me relaciono com a própria universidade, o quanto acaba que a própria universidade pode se tornar uma armadura na minha vida, né? Se eu coloco um nível de exigência muito grande, se eu estou sempre buscando tirar 10, se eu acabo me colocando nessa posição de ter que estar com um desempenho muito grande todo o tempo, né? Não posso não me autorizo a errar. Acaba que eu me coloco numa prisão e deixo de aproveitar o processo do próprio estar na universidade, que é um processo super gostoso, e passa a ser realmente uma prisão. Então, como é que escolhas eu estou fazendo também nesse meu processo de estar na universidade, que não são, né, que eu acabo não conseguindo uma prisão para mim. Então, eu acho que se a gente for pensar, uma das coisas que o livro traz é o quanto o próprio cavaleiro, ele acabou entrando nessa, ficando, a armadura acabou sendo uma prisão para ele, como os líderes já colocaram nas outras lives.
exatamente. E ele tinha um nível de exigência super grande e acabava que estava também, né, com a vontade dele dentro dos objetivos que ele se colocava. O objetivo dele era resgatar donzelas. E às vezes ele resgatava donzelas que iam ser resgatadas. Né? Então, às vezes, eu estabeleço objetivos na minha vida que não estão conectados com a minha vontade. E aí algo bem concreto que a gente pode pensar nesse sentido é: bom, existem 12 disciplinas para cursar durante o semestre. Eu preciso cursar essas 12 disciplinas no semestre? Ou eu posso escolher não fazer todas elas para poder aproveitar o processo, me dedicar de uma maneira mais adequada para todas elas, né? Sem grandes, assim, sem exigir além daquilo, do tamanho que eu posso dar conta. Eu acredito que por aí a gente possa ir pensando, né, como ir abrindo essas prisões, essa armadura que eu posso ir construindo para mim sem me dar conta. E no contexto universitário, fala, né? Não, que a gente tocou nesse ponto, assim, em outro momento também, falando de se permitir questionar, né, o que está sendo feito, que escolhas estão sendo feitas, ter esse espaço para refletir sobre o que está sendo feito agora, né, as cadeiras que eu estou fazendo agora, como é que elas estão para mim, como é que eu estou me desenvolvendo nelas, como é que eu me sinto fazendo elas, ter esse espaço reflexivo na vida, assim, que está bem dentro da história do Cavaleiro, fica bem marcado, assim, né, que é importante se olhar durante a caminhada e não esperar para olhar a vida só depois, né? Eu acho que tem uma questão de a gente pensar em avaliar o caminho depois que ele já foi cursado, né? Depois que ele já foi andado. E dá para olhar o caminho enquanto se está andando, né? E daí poder fazer escolhas mais conscientes, assim, do que me faz bem, né? Do que eu quero, de onde está o meu desejo, se eu estou construindo uma história para mim que tem a ver com o que eu quero para mim de verdade, né? Com o que eu considero importante, com o que eu desejo a longo prazo também, mas tudo mais alinhado, assim, passando por esse processo de reflexão. Sim. Eu acho que daí nesse contexto, né, o dragão e as princesas a serem salvas seriam as disciplinas, talvez, né? De poder, dentro disso que tu fala, né? Poder avaliar, assim, um pouco, né? Pensando no que a Ana diz também, né? Pensando em avaliar um pouco, assim, essas princesas, elas querem ser salvas, eu preciso sair agora, ou preciso fazer essa disciplina agora, né? Porque eu acho que a armadura, ela se enrijece quando eu perco o poder de escolha de estar com ela. Às vezes a gente precisa das armaduras para ir adiante, né? Em algumas situações, mas quando eu perco a liberdade de tirar elas, que elas são úteis em algum momento, eu preciso delas para enfrentar algumas coisas, né? Quando elas deixam, né, de ser uma escolha e passam a ser uma repetição de um funcionamento sem reflexão. Então, eu preciso fazer essa montoeira de disciplinas, eu preciso tirar essas notas. Para quem e para quem, né? E aí, pensando pelo caminho do cavaleiro ao longo dos castelos, né? Que ele vai se descobrindo e ele chega lá no final, no último castelo. Né? E aí passa a ser a batalha mais árdua de todas, porque ele encontra com o dragão, que o Merlin tinha dito para ele que não teria um dragão até o final, e ele está completamente despreparado, assim, né? O nome do dragão é o dragão do medo. Isso. E o nome do dragão é o nome do dragão é do medo e da dúvida, né? E o quanto a gente acaba ficando paralisado frente aos nossos medos e às nossas dúvidas. E exatamente é dentro do castelo da ousadia e da coragem. Castelo da ousadia e da vontade, né? Que é quando eu consigo é o meu desejo. É o mais difícil.
É? De cortá-la. Não, mas eu acho que é isso mesmo, né? É a questão de poder, porque bancar o próprio. Acho que o áudio ficou meio ruim. Eu não sei se eu te cortei agora. Não, tá travando um pouquinho, mas a gente tá te escutando. Não, eu estava pensando que o quanto a gente perde a possibilidade de uma reflexão mais conectada com a realidade quando a gente está tomado pelo medo ou pela dúvida, né? E quando isso vira ansiedade. E a nossa capacidade de poder fazer escolhas saudáveis para nós, ela acaba ficando contaminada nesse sentido, né? Então, se eu tenho muito medo de não conseguir fazer todas as disciplinas, né? Ou medo de perder alguma coisa, ou, né, como aconteceu, né? Vamos matricular em vários, porque eu tenho medo de no semestre que vem não conseguir fazer, e aí nesse semestre eu tô super, né, super ocupado, sem conseguir de fato viver as experiências como elas precisam ser vividas, com medo de no semestre que vem as coisas não acontecerem de um jeito que possa, né? E acho que a questão é como avaliar a realidade com dados realísticos, não baseado no medo ou na fantasia que vem a partir desse medo, né? Porque o medo coloca, né, as dúvidas colocam a gente normalmente em lugares muito trágicos. Agora eu pensei bastante nessa relação com a pandemia, né, tanto do ensino quanto em outras instâncias da vida, assim, que ela nos colocou, nos lançou, né, no medo e nas dúvidas. A gente fomos todos tomados por medos e dúvidas em alguma instância, né, o não saber, o não poder controlar, o não poder fazer planos muito certos do que vai acontecer, né, dentro da universidade tem essa dificuldade da gente conseguir pensar, vai ter aula presencial, não vai, essas cadeiras vão ser ofertadas de novo, não vão, vou poder fazer meu estágio, não vai. Então, foram muitas dúvidas e muitos medos, assim. E acho que, diante disso, também é um momento em que a gente pode experimentar, ver como a gente reagiu, fazer esse movimento de reflexão para ver qual foi a armadura que a gente usou e se ela funcionou até agora ou não, né? E se a gente pode, daqui a pouco, mudar algumas peças dessa armadura ou mudar toda, rever algumas posturas nossas, né? Afinal de contas, ainda estamos nesse processo, ainda estamos vivendo momentos de dúvidas, assim, mas abre uma brecha para a gente poder pensar sobre como a gente funcionou nesse momento de medo e dúvida e o que a gente pode fazer de ajustes aí, né? Eu acho legal pensar, né, nessa perspectiva, porque assim, o que libertou, né, o cavaleiro, que foi o poder pensar sobre os próprios medos e as próprias dúvidas, também foi o que aprisionou ele lá no início, né, porque ele tinha medo quando o Merlin perguntou para ele por que ele usava armadura, né, ele disse, porque eu preciso me defender, daí o Merlin disse para ele, porque tu tem medo, né. E quando ele reencontrou esse medo lá no final do livro, ele já agiu diferente. E aí ele pôde se ver de uma relação diferente com a própria armadura também. Né? Então, acho que as situações de medo, as situações de ansiedade, as situações de angústia e dúvidas, elas podem ser potentes para uma transformação. Se houver esforço reflexivo, né? Se houver esse olhar. Então, é importante que a gente fale disso, assim, né? Que se permita olhar para o que aconteceu. Né? Exatamente. Exatamente. Que é o que a pomba e o esquilo fazem o cavaleiro o tempo inteiro entrar em contato com isso, assim, né? O Merlin também, né? Mas que é uma trajetória de transformação que pode ser feita em conjunto, que ela não precisa ser feita sozinha. Né? Não, pode ser sem cavalo, sem armadura, sem espada, mas a troca com o outro às vezes é o suficiente. Né? E também a gente chegou a comentar isso na live passada, mas só trazendo novamente a imagem de que quando ele vai enfrentar o medo e a dúvida,
ele não acerta de primeira. Né? Não é que ele enfrente uma vez e olha como está tudo resolvido, né? Passei por todo esse processo, tudo acabou. Não, ali ainda é um processo, ele ainda está construindo. E mesmo depois, né, que ele passa por esse castelo, ainda tem a retinha final até o cume da montanha, né? Sim, que sangra mais ainda, né? E que se a gente pensar, ainda vai ter o caminho de volta para casa. E que ainda vai ter o caminho de se relacionar com a esposa e com o filho, de novo, novamente, de outra forma, né? Então, é só para a gente ir entendendo que esse processo, ele é constante e ele não é sempre acertar de primeira, né? Ele prevê acertos, erros, volta, vai adiante, né? Analisa, reflete. Uhum. E eu acho que a conquista desse último capítulo, né, além, claro, de enfrentar o medo e a dúvida, né, é o cavaleiro se colocar como autor do próprio processo. No momento em que ele se liberta da armadura, né, e passa a não guerrear mais com os outros, e sim a olhar para si, né, ele consegue ir se libertando, enfrentando as dores, né, sentindo as feridas, mas evoluindo e se transformando, indo, voltando, né, tendo vontade de fugir, sendo empurrado pela gaivota, ali dizendo, não, olha, né, tu vai... tu precisa, não dá para ficar relaxando no meio na beira do rio, porque o dragão vai te pegar, então, né, vamos ter que ir de novo. Vamos ter que ir de novo e num novo diferente. Para que essa transformação aconteça, né, a partir da reflexão, onde é que eu estou me colocando nesse processo? Né? O quanto eu estou sendo autor da construção que eu estou fazendo, o quanto eu estou reproduzindo e indo adiante a partir, né, de uma ideia, de um medo, de uma crença, enfim, o que está me fazendo percorrer esse caminho. Né? E agora eu pensei numa relação também dessa autonomia e dessa construção de uma história, né, mais autoral, um pouco também pensando na vida acadêmica dos estudantes da universidade, que é o caminho de se construir também o teu currículo Lattes, assim, de alguma forma, né? Tu construir as tuas escolhas, vai ser importante escolher, não vai dar para fazer tudo. E aprender a fazer essas escolhas passa também por esse conseguir se olhar e ver o que deseja, né? Acho que dentro de cada curso, assim, que ênfase está gostando mais, que cadeira está gostando mais, de que disciplinas, de que possibilidades profissionais sente por quais, né, possibilidades profissionais sente mais atração, vontade de experimentar várias para poder fazer essa escolha. Eu acho que tem muito permitir essa liberdade, assim, também tem que passar por esse processo de poder se olhar, né? Que disciplina que me dá medo. Né? Cálculo, estatística, que me assusta, né? E até todo o processo do estar na universidade, ele implica nesse não conhecimento do não saber e o processo de resgatar esse conhecimento, né, dentro do que até tu estava, essa construção do Lattes implica em se conhecer, né, e eu fiquei pensando que o estar, entrar e ficar e sair da universidade todo o tempo está conectado com esse não saber, né? Porque quando eu entro eu não sei como é que é, quando eu estou também no processo eu não sei como é que é, porque eu não sei como vai ser quando eu entrar no primeiro dia de estágio, eu não sei como vai ser quando eu for atendendo meu primeiro paciente, né? Vai ser depois na minha pós-formatura, mas eu também vou precisar dessa ousadia, por exemplo, encarar os meus medos para poder dar conta desses processos, né? E aí vou ter que enfrentar o dragão,
Mas se estiver preso na armadura, vai ser mais difícil e talvez eu deixe, inclusive, escapar oportunidades em função disso. Né? Que eu acredito que é isso que ele se dá conta. Ele bem no final, ele que é este universo, pois não posso conhecer o desconhecido se... Acho que a Ana travou. Mas a questão era que não posso conhecer. Ana, tu deu uma travadinha. A gente não te ouviu da parte do desconhecido. Eu vi. Eu falava sobre isso, né? De poder. Que o conhecido é chão firme, é seguro, mas ele me coloca, em alguma medida, me enraiza. Uhum. E acho que o seguro que enraiza e que também aprisiona, também eu pensei nessa parte final do livro, né? Que conforme ele vai se libertando da armadura, ele vai mergulhando, saindo, conquistando o cume e se aproximando do centro da Terra e ao mesmo tempo voando para cima, caindo para cima, né? Que é eu fiquei pensando justamente nisso, assim, né? Na coisa da gente poder mergulhar para dentro da gente e ao mesmo tempo esse mergulhar leva a gente para outros lugares, assim, nos permitindo voar, né? No sentido de não enrijecer, não enraizar, né? E se permitir viver com medo às vezes, mas continuar vivendo. E acho que é isso que tu fala mesmo da questão das oportunidades, assim, né? Não, Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, ele fala que as certezas são gaiolas, né? E que as dúvidas, elas são a liberdade. Então, se questionar, ter esse potencial de se questionar, de questionar a sua vida, suas escolhas, suas condições, o conhecimento, né? Tudo, enfim. Questionar é se libertar. Então, também eu pensei muito nisso quando a Ana estava falando, assim, de ter o quanto é importante se questionar para ser livre, para que pode ser que tu escolha fazer exatamente o que tu fez ou seguir fazendo, mas que seja uma escolha seguir fazendo, né? E isso significa, às vezes, não poder fazer as 12, 16 disciplinas recomendadas. Eu acredito que é poder se conectar com o desejo, com o tamanho da minha perna e também poder entender, eu acho que fazer a pergunta, o que eu quero estudar nesse momento, o que eu preciso, o que está cabendo na minha vida, né, na minha perna, não só objetiva, mas na minha perna emocional também, nesse meu vida, assim. Né? Então, me parece que poder fazer escolhas nesse sentido e esse não saber que a gente tá super bem errar, né? Eu acho que uma das coisas que a Andrea falava antes, né? Que tá super bem errar e fazer de novo e se encontrar com esses erros, né? Eu não sei se vocês estão me escutando, gurias. Sim, agora sim. Sim. Agora sim. Tá bem. E porque isso também tem a ver com a gente, enfim, poder se conectar com nossa fragilidade, mas fragilidade no sentido não de ser frágil, mas de se conectar com a nossa potência, assim, né? Nesse sentido. De ser flexível também, né? Eu acho que quando até no livro vai mostrando todo esse processo, que ele vai afrouxando a armadura dele, quando ele vai se conectando com a fragilidade, e a gente fala fragilidade, talvez tenha essa conotação, hoje se dá uma conotação que parece que a pessoa é frágil, mas não é, nesse sentido de que ele entra em contato com as emoções, que ele consegue entender o desejo dele, que ele não precisa sair correndo atrás de donzela que nem quer ser resgatada. Né? Então, estabelecer ativos que façam sentido na vida, né? E que caibam na perna que eu estou conseguindo dar o passo.
E acho que não ter medo dos próprios medos, né? Porque eu consigo avaliar o tamanho da perna que eu tenho quando eu realmente não tenho medo do medo que eu sinto. Porque eu fiquei pensando, né? A primeira parte da armadura que abriu foi a viseira, né? Ele estava todo rígido ainda, mas ele já estava conseguindo enxergar um pouco mais, mas ele ainda não conseguia se mexer, né? No encontro disso que ele estava enxergando. E a última parte que ele perdeu foi a do peito, né? Que na minha, né, cabeça foi um pouco a conexão com o afetivo, assim, né? Com esse... E que é a parte mais vulnerável do corpo, né? Que é onde estão os nossos órgãos. Né? Então é difícil de entregar a cabeça e o tronco, né? Então acho que exato, e que é ali que está o coração, né? É onde eu estou com a maior vulnerabilidade. E acho que também a gente pode talvez pensar vulnerabilidade e fragilidade talvez não possam ser talvez não sejam a mesma coisa, assim. Eu acho que o estar vulnerável, quando eu estou refletindo ou quando eu estou sentindo, eu estou vulnerável. Mas isso pode me fazer mais forte. Sim, Parece que não. É o espaço de potência. Até um tanto de permeabilidade, né? Um pouco pensar uma pessoa ser permeável ao outro, aos sentimentos, assim, né? Permitir que isso flua, que isso exista na minha vida, né? E aí também tem uma passagem dentro do livro que eu acredito que ela é muito válida dentro do que a gente está falando. É sobre essa questão de ser vulnerável, quando a gente cria grandes e a gente se frustra e tem que dar conta dessas frustrações, enfim. Mas ele fala sobre poder aceitar mais a vida sem criar tantas expectativas, né? Que isso vai gerar menos desapontamento. E aí não é no sentido de se resignar e não se colocar nesse lugar de buscar outras coisas, né? Mas é poder aceitar que, por exemplo, e aí ele dá um exemplo que é muito interessante, né? Que se o coelho, por exemplo, esperasse que todo dia, pro dia dele ser bom, aparecesse o sol, ele ia se frustrar. Tá? E eu acho que quanto a gente não cria experiências reais para a nossa vida, e a gente fica esperando que todo dia apareça o sol, e bom, às vezes vai ter sol, às vezes não vai ter sol, né? Independente do que eu faça. Então tem coisas que sim eu consigo organizar, eu consigo controlar, consigo planejar, mas tem coisas que não. Então, que expectativas eu estou criando dentro também desse planejamento, dentro dessa minha possibilidade que eu tenho e podendo me encontrar com a minha vulnerabilidade também quando não dá certo. Quando acontece algo que frustra uma expectativa minha. E aí poder pensar, bom, essa expectativa ela é real, não é real, ela está dentro dessa metáfora que tem no livro do coelho, que pode esperar todo dia para o dia dele ser bom, que tenha sol, e aí, bom, os dias de chuva ele vai estar sempre frustrado. Eu acho que no livro isso aparece quando ele fala da ambição, assim. Sim. Quando ele fala da ambição, né? O que está me motivando a fazer, né, alguma coisa? O que está me motivando a fazer as minhas escolhas? E as frustrações... Eu pensei numa relação assim bem concreta, né, com os alunos que tiveram aulas online, EAD, enfim,
e que não sentem que a aula foi igual à presencial, né? Tipo, essa aula não correspondeu às minhas expectativas, assim. E que é um sentimento totalmente legítimo, porque realmente é diferente, é uma outra aula, é um outro método, né? Uma outra possibilidade. Mas foi uma possibilidade. E a partir do que se deu, que não estava no controle, no poder de ninguém fazer diferente, porque, né, fomos todos tomados por essa condição, a gente poder pensar, bom, o que teve de bom nessa experiência, o que não teve de bom, o que eu posso fazer com o que não teve de bom para que eu não me sinta tão em sofrimento, tão em falta, né? O que pode ser feito em relação a isso? Mas foi essa experiência que deu para ter. E é a partir dela que eu vou poder construir, né? Uhum. Acho que sim. Exatamente. E aí eu fiquei pensando no medo, né? De novo, né? O quanto talvez essa sensação de perda e de frustração em função dessa expectativa, né, leva ao medo de não se sentir suficiente para dar conta de alguma coisa. Né? Mas, na verdade, esse alguma coisa ainda nem veio. Né? E muitas vezes a gente não vai dar conta mesmo, nem tendo o É. ideal do ideal realizado, né? Acho que a experiência geral Sim. é terminar uma graduação e pensar, eu não estou pronta para o profissional, né? Uhum. E para poder... 100% redondo, isso não existe, né? Isso é uma ideia ilusória, né? Uma expectativa irreal, né? Dentro dessas expectativas. Falta dias, assim. E acho que a gente sente medo quando a gente se percebe não podendo, né? Não sendo suficiente ou não se sentindo o suficiente. Dentro dessa expectativa de que tem que ser, né? Irreal. Essa expectativa irreal de que tem que ser suficiente. Gurias, eu acho que a gente pode se encaminhando para o fim. Não sei o que vocês acham. E uma das coisas que eu acho que o livro fala super bem, e tem uma frase lá pelo meio do livro que ele diz que a luta é amar a si mesmo. Né? E tem um momento que eu acho que é uma conversa do Merlin com o Cavaleiro, né? Que ele diz, a luta é amar a si mesmo. E aí eu fiquei pensando muito nessa frase, e que eu acho que ela talvez sintetize muito das coisas que talvez a gente gostaria de trazer aqui para vocês, né? Que quando a gente busca ser primeiro em tudo, ser perfeito, não errar, cursar as 14 disciplinas do semestre, contando coletiva, contando com todas as coisas que tem que fazer. Enfim, às vezes dá esse passo maior que a perna, querer dar conta de tudo e ainda ter que dar conta de casa, ter que dar conta de vida que não para a gente dar conta da universidade. Né? E aí também se distancia daquilo que é importante para si mesmo, que acho que o livro traz muito essa questão de que o quanto a gente, quando estabelece um foco único, né, e nesse sentido de que, bom, eu tenho que me formar em 4 anos, que é o tempo que eu tenho para fazer a faculdade aqui, e deixo de aproveitar o meu processo, né? Eu não deixo só de amar a mim mesma, mas eu deixo de amar e olhar as pessoas que estão na minha volta. Assim, né? Então, quando eu passo a fazer esse processo de amar a mim mesma, por meio desse processo de conhecimento, né, de poder entender as minhas necessidades, meus desejos, né, o que é possível para mim naquele momento, eu também passo a dar conta melhor, não é dar conta, acho que não é a melhor expressão, né, mas eu consigo também a prestar mais atenção na minha caminhada e quem está do meu lado nessa caminhada. Né? Eu acho que amar a si mesmo também implica a olhar e a cuidar dos outros ao meu redor. E isso não quer dizer ser egoísta, né? Isso é bem diferente de ser egoísta. Assim. Então, eu acho que essa é uma frase bem bonita
E é uma luta a gente poder gostar da gente, porque eu acho que amar a gente quer dizer gostar da gente com todas as nossas qualidades, mas também com os nossos defeitos, né? E isso quer dizer, não quer dizer que a gente vai ficar parado ali naquele lugar, mas quer dizer que a gente vai seguir nessa caminhada, mas poder aceitar, né, um pouco da forma como a gente é na vida, assim. Então, eu acho que é uma frase que dá uma resumida importante nas coisas que vocês vêm conversando e que hoje eu entro aqui para também resumir um pouco essas questões que traz o livro. Acho que a gente encerra, né? Eu acho que esse pensamento com essa conclusão, assim, né? De que porque o cavaleiro, ele amava a esposa e o filho, né? Mas a qualidade desse amor foi outra depois que ele pôde se amar também. Eu acho que a conexão dos vínculos fica diferente quando a gente se cuida e se ama. Aí a qualidade daquilo que eu faço também fica melhor, né? Eu consigo estudar melhor, eu consigo dormir melhor, eu acho que eu consigo fazer as outras coisas de um outro jeito. Não sei a conexão de vocês, gurias, mas a minha tá assim. A gente fica na dúvida, né? Dá sempre o medo, será Congelou, que não congelou. é um silêncio ou outra? Eu fiquei em dúvida também, se eu que tinha trancado. Vocês congeladas para sempre, por isso que vocês falaram. Sim. Mas eu acho que a ideia é mais ou menos essa. A luta é amar a si mesmo. Em vários sentidos, né? Em vários sentidos. Acho que sim. Ai, boa noite, obrigada. Então, gente, a gente agradece a presença de vocês aqui conosco. A semana que vem, em função do feriado, então, a gente não vai fazer a live da semana. E então, seguimos no mês de fevereiro, então, com as lives normalmente. Tá bem? Um abraço. E qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato então com o núcleo de apoio, que é pelo e-mail np.ufix.com.br ou por aqui pelo nosso Insta. Tá bem, pessoal? Então, seguimos à disposição do que vocês precisarem. Um abraço para todo mundo, então, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Beijo para todos. Beijo.